Você sabia de onde veio a liturgia do culto cristão que temos nos dias de hoje? Será que existiu uma entidade que antes do cristianismo ser implantado já tinha uma liturgia e nós copiamos dele? Sim, a sinagoga judaica. Fique até o final para desvendarmos este assunto tão interessante e curioso. Mas para isso, vamos tentar responder algumas perguntas, algumas questões. E a primeira dela é o seguinte: de onde surgiram as sinagogas judaicas? Segundo, o que significa sinagoga e como era o seu funcionamento? Terceiro, como era a liturgia das sinagogas quando iniciaram e até os dias de hoje? Quarto, por que na epístola de Tiago, capítulo 2 e versículo 2, ele chama a igreja de sinagoga? E se a igreja cristã e a sinagoga nos primeiros anos caminhavam juntas, quando é que houve a grande separação? Então, fique junto conosco nessa reflexão, para até o final desvendarmos este assunto tão curioso, fundamental e importante. Vamos juntos para essa reflexão? Essa pergunta é o seguinte: de onde surgiram as sinagogas? As sinagogas surgiram depois que o templo de Salomão foi destruído no ano 586 a.C. e o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Então, surgiram as sinagogas como lugar alternativo de culto, porque não podia se oferecer mais sacrifício, mas se fundou as sinagogas para um lugar de reunião, para se ter culto a Deus, para se ler a Torá, para se fazer orações quando estavam no exílio. As sinagogas não funcionavam somente para um lugar de culto, ela funcionava também como uma escola para ensinar as crianças a ler e escrever. Mas funcionava também como um lugar para aplicar justiça, como um fórum judaico, aplicar a punição por vara e por açoites. E o apóstolo Paulo relata sobre isso, sobre os açoites que sofreu por pregar o evangelho aos judeus. Então a sinagoga era um pequeno tribunal também judaico, para dar disciplina e expulsão, mas também era um lugar de encontro de amigos. Mas um lugar de encontro de amigos e pessoas que eram membros daquela sinagoga, frequentadores contínuos da sinagoga. A palavra sinagoga não existe no hebraico, ela vem do grego e o significado é assembleia, cuja tradução literal seria a casa da assembleia. Se você está gostando desse assunto, não deixe de clicar no gostei. E se você não se inscreveu nesse canal, aproveite essa oportunidade e se inscreva para que toda semana possa receber conteúdos novos como esse. Ouça isso que interessante. Como era a liturgia do culto na sinagoga judaica desde o princípio dela? Interessante é que havia cânticos. Mas depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, os rabinos decretaram o banimento da música instrumental durante as reuniões, o culto que havia nas sinagogas. Isso foi um sinal de luto pela desgraça ocorrida com o templo. Então o cântico se tornou um cântico sacro, um cântico a capela, sem instrumento. Apesar que do século XVIII para cá, algumas sinagogas da Europa aderiram o órgão para acompanhar alguns cânticos, mas depois do cântico havia a leitura de Deuteronômio 6, que é o chamado Shema, tão conhecido e respeitado pelos judeus, que é: ouve, pois, ó Israel. Depois do Shema era proferida 18 bênçãos, e depois era feita a leitura de um trecho da lei, que é a Torá, e a leitura de um trecho dos profetas. E daí vinha a pregação, uma palavra exortativa. E quem pregava era uma pessoa convidada pelo chefe da sinagoga. Quem liderava a sinagoga, que era escolhido pelos judeus, ele era conhecido e chamado como chefe. E esse chefe é que também dava as bênçãos no final da reunião do culto na sinagoga. Mas se houvesse um sacerdote lá,
ele iria proferir as bênçãos araônicas que está em Números capítulo 6. E uma pergunta interessante, porque em Tiago capítulo 2, o versículo 2, Tiago está chamando a igreja cristã de sinagoga. É porque os apóstolos deram sequência na igreja após a ascensão do Senhor Jesus ao céu e o Senhor não deixou um padrão. Uma pergunta curiosa e interessante. Mas se a igreja cristã era considerada uma sinagoga cristã, ela e a sinagoga judaica andavam juntas? Dá para entender que sim. Muitos judeus que vinham da sinagoga judaica e se convertiam, às vezes iam lá na sinagoga judaica e assistiam também um culto, uma reunião. Mas houve uma grande separação. Aconteceu no ano 90, no concílio de Jamina, quando os judeus acrescentaram uma maldição para aqueles que não fossem fiéis à tradição judaica, aos ensinos da sinagoga. Mas também no ano 132, 135, quando houve a segunda grande revolta judaica, no século II, um rabino muito conhecido da história dos judeus, o Rabi Akiva, inseriu uma maldição também nas orações na sinagoga, para que o nome de Jesus fosse apagado da memória. Isso trouxe a separação total da igreja cristã e da sinagoga judaica.